E aí, minha turma, sejam muito bem-vindos a mais uma aula ao vivo. Tá todo mundo me vendo, tá todo mundo me ouvindo, tá funcionando para vocês? Estava lá no grupo agorinha, chamando todo mundo, né? Porque o povo tem essa mania de não participar da aula ao vivo. E quem tá assistindo gravado, né? Porque eu sempre gravo e posto na plataforma, sabe disso, né? Ah, eu vou assistir ao vivo não, pra quê? Depois eu vejo. Eu sei que muitas vezes quem vê depois é por conta de uma estratégia. Eu sei qual é. É a estratégia de que vendo depois tu consegue acelerar o vídeo. Tô errada? Embora eu não sei como é que tu consegue me assistir acelerada, porque eu no normal, né, já é complicado. Quem dirá em 1.5, 2.0. Depois tu me conta se não é isso, né? Deixa pra assistir depois, porque depois tu consegue acelerar. Aqui no ao vivo não dá. Eu tô ligada em tudo, você acha que eu sou besta? Mas vamos embora. Hoje, né, nós vamos conversar sobre as súmulas mais importantes para a nossa segunda fase em direito administrativo. Embora a gente estude bastante que nossas questões e a nossa peça processual, elas dependem muito de lei seca, vez ou outra cai súmula, tá? Então a gente tem que estar ligado nas súmulas não só para formatar uma peça legal, mas principalmente para as questões. Tanto é que se você for dar uma olhada nas aulas do curso, embaixo de cada uma das aulas tem o PDF das súmulas, correto? Mas sabendo que muitos de vocês acabam passando aquilo ali, deixando para lá, vou fazer essa aula aqui trazendo o compilado das súmulas mais importantes. Não tem como a gente ver tudo, impossível. Mas a gente vai ver as mais importantes, tá? Para a tua prova de segunda fase. E aí eu vou pedir para você fazer algumas marcações, algumas remissões. Então esteja com seu vademecum aí. Pegue sua canetinha, pegue seu marcador com a cor do direito material, que talvez a gente vá fazer algumas remissões e algumas marcações. Beleza? Deixa eu ver quem tá aqui comigo. A Lorena tá aqui, Maísa, Daisy, o Valdemar, o Júnior. Deixa eu ver o chat. Boa noite, tudo ok, normal. Beleza. Então, sem delongas, porque hoje nós vamos abordar muita coisa, vamos embora. E aí já adianta, eu vou precisar do teu foco, tá? Por quê? Eu não vou trazer súmulas de um tema só. Vão ser várias súmulas de vários temas diferentes. Então, você vai receber muita informação na sua cachola agora. Então, respira, foco, celular bem longe, pega uma água, pega o VAD, canetinha, marcador. Acabou, tá? Para a gente conseguir passear um pouco nessas súmulas. Vamos lá. Tô um pouquinho rouca, mas dá pra gente fazer. Deixa eu compartilhar aqui na minha tela o material da gente de hoje, tá? Olha só. Eu vou começar pelas súmulas vinculantes. Vocês sabem que nós temos as súmulas vinculantes, as súmulas do STF e as súmulas do STJ, tá? Eu faço essa separação, embora as súmulas vinculantes sejam também do STF. Mas a gente consegue separar vinculante, STF e STJ. A nível de prova, não só de segunda fase, de OAB, mas de concurso público como um todo, as súmulas vinculantes, elas são as mais cobradas. Então, eu vou começar pelas vinculantes e depois eu vou entrar nas demais. Pega o teu VAD, porque tu vai acompanhando junto comigo e cada súmula que eu falar aqui tu pode marcar, tá? Com a cor do direito material. Não faz sentido marcar com a cor do pedido, concorda? Então, pronto. Vamos lá, iniciando qualquer coisa. Se eu tiver rápido demais, se você tiver alguma dúvida, você avisa pra mim. Deixa eu pegar minha canetinha para que a gente inicie. Simbora. Súmula vinculante número 3, tá? Uma relíquia, mas que a FGV gosta muito. Essa súmula a gente aborda em sala de aula, a gente aborda em simulado, em treino, e eu já falei muito sobre ela, porque ela caiu na minha prova. E eu errei. É, galera, ela caiu e eu errei, tá? Por quê? Eu já contei essa história. Eu errei porque eu cheguei no artigo 71 da Constituição. Respondi a letra A da questão 3 com o caput do artigo 71. E não vi a remissão que tinha embaixo. Embaixo tinha a remissão, súmula vinculante número 3. E a súmula vinculante número 3 era a resposta perfeita dessa questão. E eu errei.
Por isso, né, que aqui dentro do curso eu trago diversas dicas, diversas estratégias, diversos formatos para facilitar a vida de vocês. Porque eu já passei por isso e eu já errei, né? Aprendi com erro e agora estou ensinando vocês a não errarem mais. Essa súmula ela é muito importante. Vamos fazer a leitura, tá? Leia junto comigo aí no seu VAD e depois eu vou explicar. Olha só. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se o contraditório e a ampla defesa, quando da decisão puder resultar em anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Profa, traduz para mim. Vamos lá. Essa súmula, ela fala que nos processos que estão correndo no TCU, eu sempre vou assegurar contraditório e ampla defesa. Normal, é a regra, né? Qualquer processo, né, é a regra que eu assegure o contraditório e ampla defesa. Lindo. E aí ele especifica, principalmente no caso, né, de um processo que resulte em anulação, que resulte em revogação de um ato administrativo. Poxa, é uma coisa séria eu anular, eu revogar um ato, né? Eu preciso dar a oportunidade do contraditório e ampla defesa. Até aí, não é nada estranho para a gente já aprendeu isso, né? O que é que tem de muito importante nessa súmula? O que vem depois dessa vírgula. Eu sempre falo, né? Depois da vírgula tem alguma coisa importante. Sempre, né? Por quê? Ele traz a palavra excetuada, então ele vai começar a falar de uma exceção. Então, tudo isso aqui que eu acabei de ler vai ter uma exceção aqui, agora. Qual é a exceção? Excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial, seja ele de aposentadoria, seja ele de reforma, seja ele de pensão. Como assim? Qual é a regra? Contraditória e ampla defesa em qualquer processo do TCU que possa resultar em anulação ou revogação de ato. Qual é a exceção? Eu não tenho contraditório e ampla defesa. Quando se tratar de um processo no TCU que está somente apreciando a legalidade de um ato de concessão inicial de aposentadoria, de reforma ou de pensão. Então, olha que coisa estranha aos nossos ouvidos. Nesse caso, nesse processo onde eu só vou apreciar a legalidade de um ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, eu não vou oportunizar a outra parte o contraditório e ampla defesa. Você vai lembrar justamente pela estranheza que isso causa. Poxa, não vai poder falar, se defender contraditório. Não, não, não. Isso aqui tem muito, né, para que eu consiga assegurar que os processos corram, se não misericórdia. Se eu for chamar todo mundo para falar, não consegue correr, não. Já demora, né, sem falar, imagine falando. Então, o que importa aqui é essa vírgula, essa exceção. Preste atenção no teu enunciado, já caiu em prova várias vezes, a FGV ama. O teu enunciado ele vai narrar exatamente um processo que está correndo no TCU. Só que ele explica que é um processo para apreciar a legalidade da concessão da aposentadoria de Dona Maria. Você tem que pegar, ó, as palavrinhas e sair correlacionando. É um processo do TCU para apreciar a legalidade de ato de aposentadoria de Dona Maria. Opa, tá batendo tudo. Então, nesse caso, a Dona Maria não será oportunizado contraditório em ampla defesa, tá? É o que diz a súmula vinculante número 3, tá? Qualquer outro caso que não seja o caso da apreciação de legalidade, fica na regra, vai ter contraditório e ampla defesa. Agora, nesse caso em específico, não precisa, não vai ter. Beleza? Eu vou precisar muito que vocês fiquem me avisando aí se tá ok, se entenderam, porque eu vou sempre ficar passando de uma súmula para outra, tá? E eu só vou passar quando vocês derem um ok para mim. Coloca no chat aí ou fala no áudio comigo. Ok, entendido? Beleza, tá? Vamos lá. Já chegou aqui. Ok, ok. Beleza, vamos lá. Próxima, súmula vinculante número 5 também já foi trabalhada pela gente, tá? E é uma súmula importantíssima. O que é que diz a súmula vinculante número 5? Ó, lê comigo. Olha aí no teu VAD, tá lá embaixo, já achou, né? A falta de defesa técnica por advogado
no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Parece algo super simples, mas vocês acabam confundindo. Vamos lá. A falta de uma defesa técnica no PAD não ofende a Constituição. Isso significa que é obrigatório eu não ter defesa técnica no PAD? Não, tá? Significa que é facultativo, tá? Muitos erram, por isso é facultativo. Eu decido se eu levo um advogado ou não. Se eu chegar lá e não constituir advogado, o processo tem que correr normalmente, ninguém tem que falar nada. Foi uma decisão minha. Agora, se eu chegar lá e constituir advogado, mesma coisa, o processo ele vai continuar normalmente, é uma escolha minha. O que é que vocês trocam? Teve até uma questão de simulado, quem faz simulado fez essa questão que eu coloquei para vocês. O que é que vocês trocam? Nessa questão, dizia que João estava sofrendo um processo administrativo disciplinar e a ele foi negado o direito de defesa técnica. Ele estava num processo e a autoridade negou, disse: não, você não pode colocar advogado, não. A letra A pergunta: o ato da autoridade em negar a defesa técnica a João viola a Constituição? Tenta te pegar, né? É claro que viola. Ele está negando uma coisa que é faculdade do cliente, né? Então é diferente eu decidir não levar advogado de não deixarem eu levar advogado. Prestem muita atenção nisso, tá? Essa súmula vinculante número 5, ela só me diz o seguinte, ó, se eu quiser ir para um PAD sem advogado, tá tudo bem, não viola a Constituição, não. E se eu quiser levar advogado, também não viola, tá tudo bem. Mas a escolha é minha. Prestem atenção nisso, tá? Para não cair mais. Beleza? Entendida aqui a parte da súmula vinculante 5? Ela é rápida, ela é prática, né? Ela brilha. Próxima súmula, vou colocando ok, eu vou ficar vendo por aqui. Súmula vinculante número 11. Essa é uma súmula que ela transita ali entre direito administrativo e direito penal, mas é uma súmula legal. Para vocês terem uma ideia, ela nunca caiu em administrativo. É como eu disse, aqui eu vou trazer súmulas mais importantes para o direito administrativo como um todo, né? E não súmulas, somente as súmulas que já caíram na prova, né? Então, eu estou abordando súmulas que nunca caíram, porque se cair, tu já sabe. Essa súmula vinculante número 11, ela é queridinha da FGV nos concursos. Vai que, né? A FGV faça uma relação aí. Então, olha só, vamos ler súmula vinculante número 11. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros. Justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e também de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Por que que ela transita entre o penal e o administrativo? Porque aqui a gente está falando, né, de uma situação onde está rolando uma abordagem e alguém coloca a algema, né? Fica parecendo muito penal. Mas quem está abordando é um agente público, é um policial, por exemplo, né? E se ele aborda de maneira incorreta, ele pode, né, receber lá atrás, lá na frente, um processo. O Estado pode entrar com ação de regresso contra ele para ele pagar a indenização, porque a pessoa, né, achou que ali teve um dano moral, porque ela foi algemada e não podia. Então, casa sim com direito administrativo. O que é que você tem que saber? Falou em algema, a palavra é algemas. Falou em algemas, tá? Se ligue e lembre que existe uma súmula vinculante que traz exatamente os casos onde aquele agente pode, né, usar a algema. Imagine que esse agente público, ele é o teu cliente. E aí é bem diferente, né, essa é a possibilidade da peça, né? E aí o poder público lá atrás, né, recebeu uma ação de indenização de Joãozinho, porque Joãozinho alegou, né, que o agente público colocou a algema nele e que nada tinha acontecido para que essa algema fosse justificada.
ele entra contra o Estado, lembra disso, né? Ele não entra contra a gente. Então entrou lá atrás contra o Estado, numa ação indenizatória por dano moral. E aí o Estado, querendo, pode entrar com ação de regresso contra o agente, não é? Aí ele entra. Aí ele entra. E aí o agente recebe, ele é citado e procura você. Para fazer o quê? Uma contestação. E aí, na contestação, tu com certeza vai usar essa súmula vinculante número 11 para mostrar a justificativa do uso da algema lá atrás. E aí vai ter que ter esses requisitos aqui, ó. Eu vou precisar que tenha tido uma resistência por parte do preso, um fundado receio de fuga, um perigo à integridade física dele mesmo ou de terceiros. Então, tá muito perturbado, muito agoniado, né? Como aquele caso de um morador de rua que puxou, né, a arma do agente público e assassinou os dois, tá? Então, vai ser uma justificativa da algema, tá? Essa justificativa, ela é sempre excepcional, ela vai ser feita por escrito, e se você não fizer e não cumprir esses requisitos, pode ser que você receba essa responsabilidade disciplinar, que está no âmbito do administrativo, talvez a civil, um dano moral, e talvez a penal, um crime, tá? Gerando talvez também a nulidade da prisão, se ele for preso, ou do ato processual que se refere. Então, tem que ser legítimo o uso dessa algema, tá? Então, essa súmula vinculante número 11, ela é diferentinha pra gente, mas bonito, né? Seria um caso legal. Fala, você ia conseguir desenrolar, não ia? Coloca pra mim no chat. É um caso legal. Ah, outra coisa. Eu quero ajudar vocês no seguinte. Vou pegar outra cor de caneta aqui, porque eu quero ajudar vocês a encontrar essas súmulas. Por quê? Embora a gente tenha um rol muito pequenininho de súmulas vinculantes e dá para abrir e procurar um a um, leva um tempo. Então, normalmente, quando a gente consegue acertar uma resposta que é súmula, é porque ela estava remissionada em algum lugar, igual no meu caso, né, do artigo 71. Então, em cada súmula dessa, eu vou falar para vocês alguns artigos para que vocês remissionem a súmula lá, tá? Eu tinha esquecido, mas eu vou falar, vou voltar aqui, ó. Nessa súmula vinculante número 3 aqui, eu quero que vocês coloquem ela, remissionem ela, embaixo do artigo 71 da Constituição, tá? Ou vocês podem anotar para fazer depois ou faz aí agora, que já vai usando o VAD. Não tem ninguém de câmera aberta para eu ver se vocês estão entendendo, se vocês estão fazendo. Vocês também não me ajudam, né? Não dá não para abrir a câmera aí para me ajudar, para me dar um parâmetro. Mas faça isso, vá lá no 71 da Constituição e faça uma remissão embaixo ou em cima. A súmula vinculante número 3. Você pode fazer assim, ó. Precisa escrever tudo, não. Faz assim, ó. SV3. Tá ótimo já, viu? SV3. Faça lá embaixo do 71 da Constituição. Na súmula vinculante número 5, tu faz embaixo ou em cima do artigo 143 da 8.112, tá? Coloca lá embaixo ou em cima do 143 da 8.112, a SV número 5. Por que que eu estou fazendo isso? Porque, naturalmente, quando você vê uma pergunta a respeito do processo administrativo disciplinar, tu vai na letra P de processo administrativo, tu vai na 8.112 e procura o capítulo, e o artigo 143 é o primeiro, né, que fala ali do processo administrativo. E se tem uma súmula lá remissionada, tu não vai fazer igual a professora que errou, né? Tu vai ver a súmula, aí pode ser que seja exatamente a sua resposta. Então, as respostas de súmulas, elas vêm muito pela remissão que você faz no seu vale, tá bom? E essa que a gente acabou de ver, que é a súmula 11, coloca no 148 da 8.112, tá? Coloca lá em cima ou embaixo. Se o seu vademecum já tiver, né, impresso, já veio escrito, só pega ali o marcadorzinho e passa, tá? Passa. Ou, se não tiver, você escreve, tá? Deixa eu colocar aqui, anotar para dizer que já foi essas. Beleza? Todo mundo pegou aqui? Entendido? Me deem um ok aí no chat para eu saber se tá ok, se tá rápido, se pegou a remissão, se entendeu, que eu já tô apagando aqui, viu? Qualquer coisa tira um print. Ah, tô apagando.
Basicamente, 71 da Constituição SV3, 143 da 8.112 SV5, 148 da 8.112, 11, SV11. Beleza? Ok. Vou seguir, viu? Tem ninguém me respondendo no chat, mas vou seguir. Vamos lá. Chegou um aqui, ok, tá bom. Vamos lá. Próxima. Tem várias, viu, gente? Muitas. Súmula vinculante número 13, ela ganhou um slide só para ela, porque ela é especial, tá? A gente já abordou essa súmula também, tá? É uma súmula bem importante, ela é uma súmula bastante abordada. O artigo da súmula vinculante 11 é o 148, da 8.112. Ela é uma súmula bem abordada e é a fatídica súmula, minha turma, do nepotismo. Estão lembrados? Quem não está lembrado não está lendo o PDF das súmulas. É a súmula do nepotismo, tá? Eu vou ler com vocês e vou explicar. Ela tem uma certa complexidade. Bora lá. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, por afinidade até terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou do servidor da mesma pessoa jurídica que esteja investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão, confiança ou função gratificada na administração pública, seja direta, seja indireta, em qualquer dos poderes da União, Estados, DF e municípios, compreendido inclusive o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Professor, agora, pelo amor de Deus, traduz que eu não entendi foi nada, né? A construção dessa súmula, você fica sem ar, né? Embora as vírgulas estejam devidamente colocadas. Sou exemplo dela, sou irmão do prefeito e secretário de administração da cidade. Opa, gostei, vou usar você como exemplo. Vamos lá. Então, olha só, essa súmula vinculante, ela fala sobre o nepotismo, que nada mais é do que a nomeação dessa galera todinha aqui, cônjuge, companheiro, parente em linha reta colateral, por afinidade até terceiro grau. Quem lembra de direito civil, né? Mas calma que você não precisa lembrar disso aqui, não. É a nomeação dessa galera aqui para exercer um cargo em comissão, em confiança ou até mesmo em função gratificada, tá? Para exercer esse cargo na administração pública, seja direta, seja indireta, seja na União, seja no Estado, seja DF, seja município, tá? Eu tô nomeando um cônjuge meu, um companheiro, como o Júnior falou, o meu irmão é o prefeito, eu estou nomeando o meu irmão, tá? Para exercer esse cargo em comissão, confiança ou função gratificada na administração pública. Quando eu faço isso, eu violo a Constituição Federal. Eita, Júnior, misericórdia, calma que eu vou chegar na exceção do Júnior. É uma exceção. Isso viola a Constituição Federal. Eu não posso chegar e sair nomeando meu marido, minha mãe, meu irmão, meu pai, sair nomeando todo mundo para um monte de cargo. Não pode. Essa nomeação, ela viola a Constituição Federal, tá? Essa é a regra que vocês têm que colocar na cachola. Esse tipo de nomeação viola a Constituição Federal. Ponto. É a regra, tá? Inclusive, quando forem designações recíprocas. O que é designação recíproca? É um nomeando para o outro. Então, tá eu e o Júnior numa repartição específica. E aí eu falo, Júnior, nomeia meu irmão aí que eu nomeio o teu. Designações, nomeações recíprocas também é vedado, tá? Isso porque a própria súmula vinculante, o STF, ele já imaginou, né, que o pessoal ia ver a regra, ó, não pode não, porque viola a Constituição. Ia fazer o quê? Ia falar com os contatinhos, olha, nomeia meu irmão que eu nomeio a tua mulher. E aí ele já deixou claro, essa designação recíproca também viola, tá dentro do nepotismo igual. Beleza. Entendi a regra, a gente já falou sobre essa regra. Concorda? Professora, mas então como é que o Júnior colocou aí no chat? É irmão do prefeito e foi nomeado para ser secretário de administração da cidade. O Valdemar colocou aqui também. Como é?
que o Valdemar disse que no Maranhão o governador vai lançar como sucessor o seu sobrinho. Digamos que no Maranhão o governador nomeou o seu sobrinho para secretário municipal. Como é que pode? Porque eu vejo, viu? Principalmente na política, eu vejo o pessoal coloca o irmão, o cunhado, o tio, o marido. Não é não? É. E aí, tá violando? É um absurdo? Não é. Tá dentro das exceções. Esse nepotismo da súmula vinculante número 13, ele é justamente para cargos administrativos, tá? Então é para cargos administrativos, não inclui o cargo político. Então, o próprio STF, tá, em jurisprudência, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Barroso, todo mundo já deixou muito claro, é um precedente dos nossos tribunais, que essa súmula vinculante número 13, ela não se encaixa nos cargos de natureza política. Então, se essa nomeação aqui, ó, que a gente falou que é toda errada, for para um cargo político, tá tudo bem. Tá se encaixando na exceção. Os grandes exemplos da própria jurisprudência do STF é justamente ó, o que o Júnior colocou, secretário de administração, secretário municipal, um secretário de Estado, em âmbito federal, um ministro de Estado. São cargos políticos. E os cargos políticos não vão estar dentro da súmula vinculante número 13. Ok? Então, qual é a regra? Eu não posso fazer essa nomeação de cônjuge, companheiro, parente, linha reta colateral. Não posso. Viola a Constituição. Com exceção dos cargos políticos. Até aí, ok, bota ok aí no chat. Ainda tem mais uma coisinha. Então, profa, quer dizer que eu posso fazer essa nomeação para os cargos políticos, não vai estar violando a súmula vinculante número 13, então acabou-se. Eu pego, boto meu filho para dentro, meu irmão, minha mulher, boto todo mundo assim de qualquer jeito e tô nem aí. Opa, opa, opa. Não é bem assim, tá? Olha aqui mais uma vírgula. Ressalvados os casos de inequívoca falta de razoabilidade por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral. O que é que isso quer dizer? Que eu posso fazer a nomeação do cargo político, mas tem que ter uma mínima razoabilidade. Se o prefeito está nomeando Júnior, que é irmão dele, para o cargo de secretário de administração, no mínimo, Júnior tem que ter uma qualificação técnica, talvez uma graduação em administração, né? Trabalhos anteriores na administração. Me conta aí, Júnior, se é isso mesmo. Trabalhos anteriores, né? Ele tem uma qualificação para isso. Ele é um cara idôneo. Ele não aparece no Fantástico todo domingo cheio de BO, né? Então é razoável que, se eu posso nomear para um cargo político, eu nomeio meu irmão, que tem qualificação. Super razoável. Agora, se o prefeito vai nomear a mãe dele, que não terminou o ensino médio, nunca atuou na política, não tem graduação em administração, é o famoso funcionário fantasma, né? É razoável a nomeação da mãe? Não é. Então, por mais que seja um cargo político, tá errado. Porque a exceção de eu poder nomear para um cargo político, ela vem junto dessa razoabilidade. Tem que ser razoável. O cara tem que ter uma qualificação técnica, ser idôneo. Se não for, tá errado do mesmo jeito. Porque aí a gente consegue controlar um pouco mais, né, essas nomeações, senão fica muito aberto, né? Vai ficar muito aberto. Olha aqui o que o Júnior colocou. Perfeito. Sou administrador, bacharel em direito, bacharel em contábeis, mestre em políticas públicas e outras qualificações. Exatamente. Então, o Júnior, ele é irmão do prefeito, o prefeito nomeou ele para um cargo de secretário municipal e é razoável porque ele tem qualificação técnica e é idôneo. Ele disse aqui, ó, inclusive teve denúncia e foi arquivada. Evidentemente que seria arquivada, né? Por que que tem a denúncia? Porque essa informação que eu tô trazendo para vocês, ela não é muito disseminada, não. O pessoal dissemina, até os professores de cursinho, etc., disseminam só essa parte aqui. Agora, a exceção, que é o estudo da jurisprudência do STF, ninguém fala. Entendeu?
Captasse, dá um ok pra mim aí pra eu saber, porque eu sei que é muita informação essa parte da súmula, tá? Dá um ok aí pra mim e eu vou te dizer onde é que tu vai colocar ela. Remissionar, tá? Dá um ok pra eu saber se tá ok. Tu vai remissionar essa súmula vinculante número 13? Deixa eu pegar aqui na cor azul. Coloque embaixo do artigo 8º e bota também do nono, da 8.112, tá? Que vai falar ali das formas de provimento. Dentre as formas de provimento, fala de nomeação. Se tua questão falar dessa nomeação, tu vai acabar chegando nessa parte da 8.112. Chegando lá, tá remissionado. SV número 13, tá? Artigos 8 e 9, oitavo e nono, da 8.112 de 90. Beleza? Foi? Dá o ok pra mim. Profa tá muito rápido, profa tô entendendo nada. Me conta, tá? Senão eu vou continuar e tu vai ficar aí doidinho. Posso seguir? Ó, deixa eu fazer uma pergunta. Oi. Essas remissões no VAD, eu posso escrever, eu tenho que botar vídeo, eu me preocupo em relação às remissões que não posso fazer qualquer coisa. Então, como é que eu devo especificamente sinalizar no VAD? Você vai sinalizar da forma mais simples possível. Assim, ó. Vai lá embaixo ou em cima do artigo 8º e nono e coloca assim: SV 13. Se quiser escrever súmula 13. Se quiser escrever completo súmula vinculante 13. Ótimo. A única coisa que você não pode fazer é: eu vou puxar aqui uma seta. Vou colocar do lado aqui um asterisco. Eu amo essa súmula, vou colocar um coração. É isso que você não pode. Mas se você fizer essa remissão simplinha, né? Só SV13 ou súmula vinculante 13, tá ótimo. Deu para entender? Deu sim. Nesse caso, eu vou marcar na súmula a lei. Também posso colocar normal, né? Artigo 89/lei. Pode, exatamente. É o que eu chamo de marcação recíproca. Você vai no artigo 8º e nono e embaixo coloca SV13, vai na SV13 e coloca artigo 8º e nono. É a chamada remissão recíproca. Se você chegar em um ou em outro, tá remissionado, Ah, viu? obrigado. É bom você ter lembrado isso. É algo que todo mundo tem que fazer. E é um raciocínio muito seu, assim, na hora dos estudos mesmo, tá? Vamos lá, seguindo. Vamos mais. Súmula vinculante número 21. Bora lá. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo. Essa daqui ela tá manjada, manjadíssima, né? Quando eu estou falando de um recurso administrativo, seja do que for, né? Eu jamais vou poder, como órgão público, exigir que você deposite um dinheiro, que você arrole um bem, deixe lá, para poder ter o recurso admitido. A admissibilidade, do recurso vai partir de um juízo da autoridade, e não porque tu pagou. Que é isso? Tá? Então preste muita atenção no enunciado. Às vezes ele está ali bem implícito. Ele narra uma situação onde a Maísa levou uma multa, aí ela falou: Não, tá errado, eu nem saí com o carro nesse dia. Vou ligar para o Detran e vou me informar, porque eu vou recorrer dessa multa. Aí eu ligo para o Detran e pergunto: Olha, o que é que eu posso fazer para recorrer? Aí a atendente fala assim, que é uma servidora, ela fala assim: Olha, tu tem que fazer um recurso administrativo e aí, para isso, tu vai ter que depositar R$ 100 nesse Pix aqui. Como é? Jamais. É inconstitucional esse tipo de exigência. Agora pensem, para essa súmula vinculante 21 ter sido editada, quantas pessoas pagaram, né, pela admissibilidade do recurso sem saber? Para ela ter sido editada, né, houve um tema de repercussão geral e aconteceu muito. Muitos, né, pagavam, né, tinham que pagar para a admissibilidade desse recurso. Então não pode, tá? É inconstitucional. Um dia que eu coloco essa remissão da súmula vinculante 21, tu coloca no artigo 56 da 9784, né? Porque se eu tô falando de recurso administrativo,
Estou falando de processo administrativo. Então, em algum momento, tu vai chegar no 9784 no capítulo de recurso. Chegou lá no artigo 56, vai estar a remissão, SV 21, tá? No artigo 56 da 9784. Beleza? Esse aqui é simples de entender, a gente já falou muito sobre ele, né? Vamos lá. Súmula vinculante número 37. Transita também entre administrativo e constitucional, mas eu quis trazer por desencargo. Olha só. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Olha que situação massa. Chega lá uma questão para tu, narrando a situação de um servidor público municipal que descobriu que outro servidor da mesma carreira, da mesma lotação, estava ganhando mais do que ele. E aí a gente sabe que o princípio da isonomia ele tem que ser seguido, né? Eu tô no mesmo lugar, mesma lotação, mesmo órgão, mesmo cargo, tô ganhando menos que ele, tá errado. Aí esse servidor público procurou o poder judiciário. Ele entrou com ação no poder judiciário, uma obrigação de fazer, uma petição inicial, pedindo para o juiz aumentar o vencimento dele por conta da isonomia, já que fulaninho estava recebendo mais. Veja, ele não está errado no direito dele, mas ele errou no jeito de pedir. Eu não vou pedir isso para o judiciário, porque o judiciário ele não tem poder de aumentar esse vencimento. O juiz ele não pode. Então, decido que o vencimento do servidor vai aumentar para 5.900. Não pode, né? O máximo que ele pode fazer é remeter, né, o processo com a decisão embasada, né, para que a autoridade, o órgão específico, veja, faça o seu processo administrativo e resolva. Então, não cabe ao Poder Judiciário legislar sobre o aumento de vencimentos dos servidores públicos, mesmo que seja com fundamento da isonomia. Não confundam isso. A gente pode achar que, não, mas ele está certo, isonomia. Está certo no direito e não na forma de pedir. Tá? Você não vai no Poder O Judiciário. prova. Eu Oi. tenho um caso concreto que um juiz buscou equiparação. Eu tenho um dentista que questionou e ele pediu uma equiparação porque houve uma defasada ao longo dos anos e ele equiparou ao salário, ao mesmo percentual do aumento do salário de médicos. Olha, normalmente quando isso acontece, é aquela coisa, o juiz ele não pode fingir que não viu, não pode fingir que não escutou. Então, se o processo chegou para ele, ele pode tomar uma decisão, mas essa decisão ela não é vinculante. Ela vai passar pela autoridade, nesse caso a autoridade de saúde do dentista, para que a autoridade lá dentro mexa os pauzinhos e altere o vencimento. Ela sozinha não tem essa força, porque ela não tem função de legislar. Ela não pode aumentar esse vencimento, porque ela vai estar legislando. Se ela vai aumentar para um, como é que ela vai estar legislando para um e não para os outros? Então, o Poder Judiciário sozinho não tem. Ele pode emitir uma decisão, mas quem mexe os pauzinhos para alterar é a autoridade administrativa. Provavelmente foi isso que aconteceu. Entendeu? Eu recebi uma. Perdão, insistir no assunto, é porque eu achei bem curioso. Eu recebi uma liminar do meu procurador do município dizendo que eu tinha que aumentar o salário desse servidor. Perfeito. É Na isso. condição de secretário de administração que cuida de recursos humanos do município. Aí eu fui lá e aumentei. Ele Exato. não foi tipo, equiparado para todos, né? Foi exclusivo para o seu Joãozinho lá, para resguardar o nome dele. Exato. Mas passou para você. Foi você que precisou ir lá e alterar. Então, a liminar pode ser feita, o juiz ele pode decidir, mas ele faz uma decisão ali genérica para você, no caso, para que você mexa o pauzinho e altere. É disso aqui que ele está falando, que não cabe ao Poder Judiciário legislar e ele aumentar mesmo assim. O cara pega ali e fala, aumentou meu salário. Isso não pode acontecer. Vai passar dentro de um processo administrativo, vai ter uma fusão. Entendeu? Deixa eu ver o chat. Entendi agora. Pois pronto. Esse 37, cadê meu mouse? Cadê? Pronto. Essa súmula vinculante 37, tu vai colocar ela, deixa eu pegar minha caneta azul. Coloca essa 37 no 40. Deixei tudo certinho aqui já anotado. 40, parágrafo. Eita, que ficou feio esse parágrafo. 40, parágrafo quarto. Dá 8.112 também. 8.112 de 90.
Coloca lá, SV 37, tá? Porque o artigo 40 ele começa a falar dos vencimentos, da remuneração. Então você vai chegar nele em algum momento, tá lá, a SV 37. 40, parágrafo 4º, 8.112. Ok, funcionando, entendendo? Bora seguir que tem muita súmula pra gente ver. Súmula vinculante 41. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Eita polêmica danada isso daqui, menino. Como assim? O serviço de iluminação não pode ser remunerado mediante taxa? Ei, quando chega a minha conta de energia aqui em casa, né? Eu sou esperto, prof, eu vou olhar tudo detalhado. Lá embaixo tem um valor para iluminação pública. Tá errado essa súmula aí. Tá não, tá? Porque a súmula ela tá deixando claro que esse serviço de iluminação ele não pode ser remunerado mediante taxa. É a forma com que ele é, né, remunerado. Taxa não pode. Porque a gente aprende até na aula de serviços públicos que aquilo que tem taxa é algo que eu consigo dividir o uso, né? Eu tenho uma taxa porque eu estou dividindo o uso. Eu sei exatamente quanto que você usou. Como é que eu sei exatamente quanto que você usou da iluminação pública? Impossível. Então, não faz sentido, conceitualmente falando, fazer prestação desse serviço mediante taxa. Não significa que você não pague por ele, você paga. Você paga, se você for olhar a sua conta, tem lá. Mas não é uma taxa, é uma contribuição de melhoria, tá? Mexe com direito tributário. Mas é importante que vocês saibam que ele não é remunerado por taxa, porque a gente já aprendeu dentro do direito administrativo que eu só remunero com taxa aquilo que é divisível, serviço público que for divisível, tá? Se não for divisível, não tem como ter taxa, ok? Beleza? Entendendo? Alguns daqui vocês já viram bastante nas aulas. Essa 41 tu coloca embaixo ou em cima do artigo 9º da 9784 de 99. 9784 de 99, tá? Porque aí você vai lembrar quando você bater o olho lá. Beleza? Funcionando. É claro, turma. Eu anotei, inclusive, aqui ó, na minha cola. Os artigos que eu considero os principais, assim, os artigos que eu sei que vocês chegam se a questão falar sobre iluminação pública. Mas é claro que se você visualizar um artigo legal que você acha que dê para remissionar, remissione, não tem problema nenhum. Sempre vai existir mais de um artigo para fazer a remissão. Eu estou colocando aqui o principal, o que você chega 100%, tá bom? Vamos lá. Próxima. Súmula vinculante 42. É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Eita, mais uma polêmica? Pois é. Às vezes eu tenho um servidor que ele não está por dentro dos seus direitos especificamente, e aí ele é um servidor estadual, ele viu ali um índice de correção monetária do vencimento dele, e aí ele não olhou direito e começou, foi fazer greve, eu tenho que aumentar meu vencimento porque eu vi um índice ali de correção monetária de 5%. Opa, calma, tu é servidor estadual. Então tu tem que levar em consideração o índice de correção monetária do estado. Então, você não pode levar em consideração índices federais de correção monetária para ajustar o teu vencimento como servidor estadual. É uma relação muito clara. Se eu sou estadual, índice estadual. Se eu sou um servidor federal, beleza, índice federal, tá? Então, é uma súmula bem específica que basicamente diz que eu não vou vincular um reajuste de vencimento de um servidor estadual ou municipal ao índice federal, tá? Não bate. Isso aqui pode vir tranquilamente numa questão, né? Não bate. Aquela questão onde fala que a Deise procurou você para tirar algumas dúvidas porque ela é servidora municipal e viu que tem uma taxa de 5% de correção monetária e ela quis perguntar para você: é constitucional realizar esse ajuste? E aí você se lembra dessa súmula vinculante 42, tá? Cadê? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Qual é o artigo da súmula 37? Não consegui entender a letra, tá demais, né?
Tá demais. É 41. Ah, mas artigo 40 não tem parágrafo. Acho que a professora se confundiu. Cadê? 40. Ah, sim, 40. Tira esse parágrafo. Tira esse parágrafo, bota só no 40, artigo 40, tá? Vamos lá, o Júnior colocou. E o reajuste com base no salário mínimo? Exemplo, salário de agente de saúde. Não, aí com certeza, tá? Não pode existir, certo? Nenhum salário, nem privado, nem do setor privado, nem do setor público, que esteja abaixo do salário mínimo. Isso é uma regra geral da Constituição, independente se é servidor público ou não, tá? É uma regra geral da Constituição. Vamos lá. Coloca esse 42 também no 40. Tá ligado à mesma ideia dos vencimentos, tá? Coloca no 40. 40. Eita, deixa eu trocar a canetinha. 40. Também dá 8.112. A letra fica horrível porque eu tô escrevendo com o mouse. Quando eu escrevia com a canetinha era mais fácil. Com o mouse, tenta aí pra tu ver se é fácil. Beleza? Então, súmula vinculante 42 coloca também no 40, tá? Porque também trata basicamente dos vencimentos, ok? Bora lá. Deixa eu ver aqui. Exemplo, salário dos agentes de saúde. O salário de agente de saúde foi indexado a 2 salários mínimos. Sempre guardo essa dúvida. Então, ele nunca pode estar abaixo do salário mínimo, mas é claro que ele pode estar acima, principalmente se tiver alguma resolução que diga, como por exemplo, você disse que foi indexado a 2 salários mínimos, tá? Súmula vinculante 41, artigo 9º da 9784 de 99. Menino, minha letra tá ruim mesmo, viu? Artigo 9º da 9784 de 99. Ok, entendido até aqui, eu sei que é muita informação, tá? Eu sei, mas importante, né, que você pelo menos tenha uma leve lembrança, né, de que aquilo ali tem uma súmula. Então, alguma coisa que falou da iluminação pública, taxa, e tu fala, meu Deus, onde foi que eu vi isso? Foi na aula de súmula. Claro que você não vai lembrar, né, da súmula inteira, mas se você lembrar que foi uma súmula, já facilita a tua vida, tá? Bora! Súmula vinculante 43. Eu tô acabando agora as vinculantes, tá? Depois eu vou para STF e STJ. A Maísa tá colocando aí no chat. Pronto, quem puder me ajudar, coloca no chat para que todo mundo entenda a minha letra. Vamos lá. Vinculante 43 agora, turma. Vinculante 43. Essa é massa, ela é muito cobrada nas provas. É massa, massa. Vai ficar gravado? Vai. Vamos lá. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado a seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Muito massa. Por quê? A gente aprende que existem diversas formas de provimento, mas todas as formas de provimento que saem de uma carreira para outra precisam de concurso. Então, vamos lá, eu estou na carreira de técnico legislativo. Aí o meu chefe me deu uma promoção e me passou para a carreira de analista legislativo. Eu saí de uma carreira para outra sem concurso público. Pode? Não pode. Súmula vinculante 43. Você não pode sair de uma carreira para outra sem concurso público, tá? A forma de provimento, né, dentro de uma carreira é com concurso público. Não interessa de onde você for, é com concurso público. Agora, não confunda exatamente com o que ele fala aqui embaixo, ó. Ó, encargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. O que é que ele quer te lembrar? Que existem as promoções que são legais. Então, eu sou técnico de primeiro grau, tem muito isso dentro dos tribunais, ou primeiro piso, né? Sou técnico de primeiro grau. Aí eu segui todos os requisitos, eu fui um ótimo técnico, tá? Tem mais de 5 anos que eu tô lá dentro. Aí eu sou promovido a técnico de segundo grau, o salário aumenta um pouquinho. Pode isso? Pode. Por quê? Porque ele não saiu da carreira. Ele continua na carreira de técnico, ele só subiu um pouquinho de piso, né?
Isso acontece muito dentro dos órgãos públicos. Isso aqui é a promoção normal. O que não pode é sair de uma carreira para outra sem concurso. Tem que ter concurso. O que que a FGV gosta muito de fazer? Ela fala que o prefeito editou uma lei municipal dizendo que aqueles que estivessem no cargo de técnico, todos eles passariam ou foram promovidos para o cargo de analista. Aí você fala, mas rapaz, então tá certo, né? Foi o prefeito que fez a lei. Se tem lei, pode. Uau, como assim? Se tem lei, pode. A lei não pode ser inconstitucional, não é? Então se liguem nisso. A FGV faz muito isso para pegar você no pulo. Pode ter lei, pode ter resolução, pode ter sido o Papa que falou. Não pode. É inconstitucional, tá violando uma súmula. Súmula vinculante número 43. Pegaram? Deu para entender? Fez sentido na mente de vocês? Profa, desculpa. Tudo que você está falando hoje está fazendo sentido para o meu trabalho. Sim. Os agentes de saúde, no momento, estão pedindo uma migração do seu cargo a nível Brasil. Não sei se a senhora já escutou isso, para o cargo de técnico em saúde. E meu procurador, um parecer recente, justamente citando essa súmula, que não é possível, e alguns conselhos estaduais estão, assim, nessa insistência, pedindo que essa mudança é possível, e alguns municípios estão fazendo. Veja só. É algo muito específico e é algo que está entre a prática e o que a gente tem que saber para a prova. Por quê? Esquece isso aqui, na prática. Na prática, existem cargos que eles vão sendo, eu vou usar a palavra renovados. Existem cargos que eles são renovados. Há 10 anos atrás era um nome, agora é outro nome, tá? Existem cargos que são renovados, mas eles permanecem com as mesmas atribuições, tudo igual. No máximo muda o salário, até porque existem os reajustes normais. Cargos que são renovados e que não alteram a carreira, as atribuições do servidor, tudo bem, funciona, né? Vai passar por um processinho e funciona. Agora, você está pedindo para basicamente extinguir um cargo e transformá-lo em um cargo de outra carreira, né? Que altera completamente, aí não pode. Aí o seu procurador tá certo, súmula vinculante 43 nele, tem que aplicar. Entendeu? É sempre importante a gente colocar na prova o que está na teoria. Quem trabalha, né, quem mexe com direito administrativo, às vezes pode se confundir, porque na prática as coisas têm sempre suas questõezinhas. Tudo tem um depende, né? O direito é assim. Tudo tem um depende, tá? Então, ó, essa 43 eu quero que vocês coloquem no artigo 5º. Quinto, também da 8.112, tá? Artigo 5º da 8.112. Coloca lá. Pode ser que muitas já estejam, tá? Quanto das aulas que eu vou pedindo sempre para vocês fazerem, pode ser que esteja. Mas se não tiver, você bota. Beleza? Compreendido, entendido, perfeito? Bora simbora. Deixa eu ver meu tempo, só para ter uma noção. 8 horas, já tem 1 hora de aula. Mas hoje a gente vai passar um pouquinho, tá? Segura coração, não me mata não. Vamos. Súmula vinculante 44 agora. Pequenininha. Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Acabou-se. É isso. O que é que eu quero que vocês peguem disso aqui? A FGV, às vezes, troca, tá? Essa lei aqui por decreto, troca essa lei aqui por edital, ela troca, tá? Essa lei aqui é uma lei ordinária. Se tem só lei, é lei ordinária. Se fosse complementar, tinha lei complementar. Então, somente por uma lei ordinária, eu posso sujeitar a habilitação de um candidato a cargo público a um exame psicotécnico. Então, tem que existir uma lei dizendo que aquele cargo em específico vai exigir o psicotécnico. A gente acha que não tem porque a gente vê direto no edital. Mas para o edital prever, tem uma lei lá atrás, né? Então, é só isso que você tem que pegar. Isso aqui, ó, é a lei. Não é o edital que decide, nada. É a lei, tá? Que vai sujeitar esse candidato a passar pelo exame psicotécnico, ok? Beleza? Vocês vão colocar esse no artigo 11, também da 8.112. Vocês veem que muitas súmulas, né, fazem muita referência aos agentes públicos. É o que a gente tem de maior, né, dentro do nosso direito administrativo, né? A licitação é gigante, mas a licitação é muito pragmática. Não tem jurisprudência, súmula da licitação. Agora, nos agentes públicos, nossa, muito, né? Muito.
8.112,90, artigo 11, você coloca ASV 40, tá? Posso ir? Vamos embora. Última vinculante, 55. Já coloquei em questões também. O direito ao auxílio alimentação não se estende aos servidores inativos. Olha, vai pela ordem lógica, pô. Peraí. O cara é um servidor inativo, já foi servidor, saiu, enfim, tá aposentado. Ele vai continuar recebendo auxílio alimentação, é? Pelo amor de Deus. Claro que ele recebe os outros auxílios, ele se aposentou. Mas o auxílio alimentação, qual é a regra dele? É que eu tô recebendo ele para me alimentar e conseguir trabalhar. Eu recebo ele para almoçar naquele dia de trabalho, para tomar café. Auxílio alimentação é isso, é eu conseguir me alimentar para poder trabalhar ou enquanto eu trabalho. Então, esse auxílio alimentação não vai se estender para os servidores inativos, tá? Se você é um servidor inativo, você não vai ter esse direito ao auxílio alimentação, ok? Súmula bem curtinha, mas de uma informação específica que às vezes foge aos nossos olhos. Essa informação tu vai colocar no artigo 49. 49 também da 8.112. Também. Que é um artigo que fala um pouco justamente de alguns auxílios, né? De alguns benefícios. E aí, se você for falar de auxílio de alimentação, uma hora você vai bater lá. Batendo lá, você coloca aí a súmula vinculante 55. Ok, beleza, compreendido. Falta tanto assim não, tá? Prometo. O grosso já foi. O que tinha que falar bastante já foi, que são as vinculantes. Mas agora eu separei algumas do STF, que não são vinculantes, e do STJ também, que são bem importantes pra gente. Ok? Vou apagar. Bora lá. Qualquer coisa tu tira print e faz essas remissões depois. Simbora. Vamos falar um pouquinho das súmulas do STF, tá? STF, súmula 15, tá? Tu vai sair das vinculantes, tu vai só pro STF. Súmula 15. Olha o que ela fala. Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. É uma coisa bem clara pra gente, né? E tem muitas questões boas assim. Normalmente é uma questão que mistura um pouquinho jurisprudência com súmula, né? Porque a gente tem jurisprudência pacificada no sentido desse direito subjetivo, né? É o direito subjetivo à nomeação. É importante que você saiba usar essas duas palavrinhas, direito subjetivo, tá? Aquele candidato que ele prestou um concurso público, foi aprovado dentro das vagas, tem direito subjetivo à nomeação. Complementando um pouquinho com a jurisprudência, né, só por desencargo, tá? E os materiais de vocês, aquele que tá lá, passou dentro dos cargos, tá? E aí estão chamando aos pouquinhos, funciona assim o concurso, estão chamando aos pouquinhos. Aí ele é o quinto colocado. A administração vai e chama o sexto. Ó, gente, houve uma preterição, chamou um que estava embaixo dele. Tem direito subjetivo à nomeação também. Ou eu sou um cara que estou aprovado dentro do número de vagas e o órgão já vai fazer outro concurso e não me chama. É errado também. Então sempre preste atenção se ele está dentro do número de vagas. Se ele está fora, vida que segue vai estudar para o próximo. Mas se ele está dentro, ele tem direito subjetivo à nomeação. Seja porque ele está dentro da classificação, seja porque chamaram alguém na frente dele, seja porque já estão fazendo outro concurso para o mesmo cargo e não chamaram ele. Se o cara passou, meu amigo, pode até demorar, mas tem que chamar ele. Tem que chamar. Esse é o direito subjetivo à nomeação, que tem muita jurisprudência do próprio STF, aliada a essa súmula 15, tá? Súmula 15 do STF. Esse daí, tu vai colocar no artigo 11 também, né? De novo. No artigo 11 da 8.112. 8.112 de 90. Coloca lá. Oi, alguém quer falar alguma coisa? Ouvi um áudio aí. Vamos lá. Beleza, entendido o direito subjetivo, relembrou? Então, simbora. Bora lá. Súmula 20. É necessário
processo administrativo com ampla defesa para demissão de funcionário admitido por concurso. É, o simples tem que ser dito, o óbvio tem que ser dito, né? Se ele é um funcionário que foi admitido por concurso, então a gigantesca maioria dos funcionários, né, com exceção dos cargos de comissão, eles devem ter processo administrativo para ser demitidos. Não é igual um CLT que você chega de manhã não, né? Eles deixam você trabalhar o dia todinho. Quando falta 10 minutos para largar, ele te chama na sala do RH e te demite. Não é assim que funciona no serviço público. Eu vou precisar de um processo administrativo, onde eu vou, inclusive, oportunizar a ampla defesa, tá? Então, passado o processo, com ampla defesa, se realmente, né, se cumprirem os fatos e os requisitos da demissão, aí beleza, tá? Então, se você é um servidor público, você vai ter um processo administrativo antes de ser demitido. E tem que ser ouvido, tem ampla defesa, tá? Essa é a súmula 20 do STF. E aí Eu você vai. abri aqui. Oi? Opa, isso não é texto constitucional? Por que uma súmula para prever isso, que já está tão taxativo na Constituição? É algo que está taxativo na Constituição, é algo que está taxativo na lei, mas a gente precisou emitir uma súmula, já que muitas vezes isso aqui era violado. A súmula, ela é um reforço constitucional. É claro que a Constituição é suprema, é massa perfeita, mas a súmula ela é um reforço constitucional. Se você viola a Constituição, algo acontece com você. Se você viola a súmula, acontece mais ainda. Então foi preciso editar essa súmula, porque dentro do serviço público, né, existiam muitas demissões que não passavam por processo administrativo nem por ampla defesa. Demissões muito parecidas com o direito privado. Isso não pode acontecer. Por isso que ela foi editada, tá? Tá. Aí, para efeito de prova, por exemplo, se eu cito bem a Constituição e não cito essa súmula, eu não seria prejudicado, né? Normalmente não. Ela é bem complementar. Porque a FGV, se Perfeito. a Obrigado. FGV fizer uma pergunta dessa e no espelho vier só a súmula 20, aí pode ter certeza que eu vou recorrer, né? Porque a gente sempre vai do mais específico para o mais genérico. O mais específico é a lei, né? A Constituição, tá? Agora, se você chega na Constituição e tá remissionado bonitinho, bota os dois. Não custa nada. Vai que, né? Mas normalmente é a base constitucional mesmo, e até mesmo a base da 8.112, que é o artigo, bota aí, bota essa súmula no 132, 132 da 8.112, tá? E ele também fala a mesma coisa, 8.112 de 90. Beleza? Seguindo. Súmula 473, essa, se tu não tá com ela na ponta da língua, tu pulou alguma aula. Não é possível porque eu falei demais dessa súmula, né? É a súmula que vai me lembrar da autotutela da administração pública, né? Que é o poder de se autotutelar, de resolver seus próprios BOs. Vamos ver o que ela fala. A administração pode anular seus próprios atos quando derivados de vícios que os tornam ilegais porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. Traduzindo, a administração, ela pode anular os atos que tenham vício de legalidade. E ela pode revogar os atos que não são mais convenientes e oportunos. É importante saber essa relação, não troque, tá? A FGV pode ser que troque para você, e aí você não cai nessa. Eu nunca vou anular um ato por motivo de conveniência e oportunidade. Não é a forma correta. Motivo de conveniência e oportunidade é revogação. A anulação depende de um vício de legalidade. Por isso, né, que o texto da súmula diz, ó, porque deles não se originam direitos. Se uma coisa tem vício de legalidade, tem vício de legalidade desde que nasceu. Se algo tem vício de legalidade desde que nasceu, não se originam direitos desse ato viciado, tá? Então, anulação só de vício de legalidade, de ato viciado. Agora, a revogação, ela vem para um ato que não está com vício de legalidade, não. Só não é mais oportuno, é muito antigo, já passou, não faz sentido mais, não é mais oportuno, não é mais conveniente. Beleza. Não vai prejudicar ninguém. Aí eu vou lá e revogo.
Acabou-se, tá? Então, importante dessa súmula é lembrar, tá? Da diferença de anulação e de revogação. E lembrar também que se cair alguma questão sobre, é bom tu se amostrar e falar do princípio da autotutela. Lembra que eu sempre falo, acha um princípio, sempre procura um princípio, porque sempre vê, principalmente se for na peça, tá? Então, vincule ele ao princípio da autotutela. Onde é que está essa parte da autotutela? Inclusive, muito parecido com esse texto aqui, na 9784, no artigo 53. Artigo 53 da 9784 de 99. Falou de autotutela, anulação, revogação, é a 9784, tá? Artigo 53. E já deve estar marcadinho aí, mas você faz essa remissão, tá? Ok, beleza. Compreendido. Lembrou. Tá com dúvida, tá rápido, não aguenta mais, quer assistir a novela? Rapaz, a gente tá chegando numa reta final, viu? Daqui a pouco vão faltar 30 dias. É hora de tu abrir teu olho, abre teu olho, benção. Vai fazer simulado, benção. Já já eu falo sobre isso. Beleza? Posso seguir dúvidas? Foi para mim, não foi? Se você conseguiu assimilar, foi. Todo mundo vai sentir. Eita, pegou em mim, né? Quem não faz, sente. Hum, tem que fazer simulado, minha gente, pelo amor de Deus. Depois não diga que eu não avisei, viu? Vamos lá. Isso aqui já foi, né? Foi. Próxima. Última do STF, tá? Última do STF. 510. Essa aqui, nossa senhora, praxe, praxe, praxe. Cai pra caramba, tá? Ó. Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela, cabe o mandado de segurança ou a medida judicial. O que é isso? É aquela coisa. Responde pelo ato quem pratica o ato. Repete aí. Responde pelo ato quem pratica o ato. Responde pelo ato quem pratica o ato. Então, se Joãozinho delegou uma competência dele para Maria, Maria foi lá e praticou, e no meio dessa prática ela gerou um dano a Vicente. Ela gerou um dano a Vicente. Ele quebrou a perna porque caiu no bueiro que ela deixou aberto. Aí Vicente vai atrás de uma ação indenizatória. Só que ele tá com dúvida. Ele procura você na qualidade de advogado para que você diga para ele. Ele vai atrás de quem? Eita, queria que vocês colocassem isso no chat. Ação indenizatória, onde eu tenho um servidor público que delegou para o outro. Preste atenção. Aí, no meio, né, da competência delegada, a competência foi solucionar um buraco. Aí ele foi lá, abriu o buraco, deixou aberto sem sinalização. Aí Vicente foi, coloca aqui, Vicente foi e caiu. Se machucou, precisa de indenização para pagar o tratamento. Ele vai entrar com ação indenizatória. Contra quem? Contra João? Contra Maria? Vou falar logo. Preste atenção, que tu vai se confundir. Ele vai entrar contra o Estado, bença. É, tá lembrado não da responsabilidade civil do Estado? Não, jamais a vítima vai entrar com ação diretamente contra o agente. Olha o princípio da impessoalidade aí, né? Ele vai entrar contra o Estado, se for um servidor municipal, contra o município, se for um servidor federal, contra a União, viu? Se ligue. Agora, se depois de ele entrar com ação contra o Estado quiser entrar com ação de regresso contra Maria, que foi a agente que atuou, né? Aqui para que ele caísse, aí beleza, é contra Maria e não contra João, porque foi Maria que praticou, mesmo que tenha sido por delegação. Te peguei nessa? Te peguei nessa? Aí ele vai entrar quem deu causa, o Estado que entra com ação de regresso. Exatamente, olha aí, ó, o pulo do gato. Te liga, viu, benção? Mas a súmula 510 ela deixa bem claro, viu? Que tanto na medida judicial, pode ser qualquer medida judicial, inclusive o mandado de segurança, você vai entrar contra aquele que praticou.
praticou o ato, mesmo que tenha sido por delegação, tá? Nunca é quem delegou. Quem delegou só delegou, né? Passou o BO e tchau. Vamos lá. Essa súmula, essa 510, tu vai colocar embaixo ou em cima do artigo 14, aí aqui, 14 da 9784 de 99. Tu pode botar no 12 se quiser também. Bota no 14, bota no parágrafo terceiro. Misericórdia, que coisa feia. 14, parágrafo terceiro da 9784, que é ali a parte que a gente está falando da delegação. O 12 inicia, o 14 tem ali mais algumas é, especificações sobre a delegação, tá? E é importante que você coloque lá. Coloca como, profa? Coloca assim, ó. Agora que a gente não tá mais na vinculante, né? Coloca assim, ó. S 510 STF. Professora, meu Deus, eu botei uma vírgula, tem problema não. Professora, eu botei um ponto, tem problema não. Problema nenhum, tá? Isso não é considerado símbolo, não. Ok, 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 ok. Bora lá. Vamos entrar agora, ó, no STJ. Respira. Tá acabando, prometo. Respira. Bebe uma água. Hidrata. Oxigena esse cérebro, porque é informação pra caramba, né? Misericórdia, professora, me ajude. Eu ajudo. Eu ajudo, é você que não percebe que eu lhe ajudo. Inclusive no simulado. Vamos lá. Próximo. Súmula 591 do STJ, a gente já falou muito também. Ele mexe com penal. É permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa. O que danado é prova emprestada? Aí eu pegar uma prova que já estava sendo produzida ou que já tinha sido produzida num processo anteriormente e usar ela nesse processo atual emprestada, tá? Então, para não ter que produzir de novo, tem um processo que já foi colocar essa prova. Deixa eu pegar. Posso pegar emprestado? Pode, se o juiz autorizar e se for respeitado o contraditório e ampla defesa. É basicamente isso, a prova emprestada. Aqui no PAD, ela é autorizada, tá? Ela é permitida. Com o requisito de ser autorizada pelo juiz e respeitado o contraditório e ampla defesa. Ok? Pode ser que a FGV tente confundir você, dizendo que a prova emprestada só cabe no processo penal, né? Só cabe lá no civil. Cabe aqui também, tá? Cabe aqui também a prova emprestada. Tu vai colocar ela no artigo 158. 158 da 8.112 de 90. Artigo 158 do 8.112 de 90, tá? Bota lá. Lembra que é STJ, viu? STJ, mudou. S591 STJ, tá? Belê, belê, belê. Tô indo rápido. Próxima. 592. Essa aqui tem que prestar atenção. O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. Então, vai ter uma questão da tua prova, questão 4, letra A. Vai narrar o enunciado que a conclusão do PAD de Henrique passou do prazo. Pô, tem 6 meses já. Bem natural. Tem 6 meses já e não foi concluído. Aí a letra A vai perguntar: pelo excesso de prazo na conclusão do PAD, pode ele ser declarado nulo? Primeira coisa que tu pensa é com toda certeza, né? Passou do prazo. Não é bem assim, tá? Pode ser um prazo absurdo, gente. Ele pode falar que tá lá há 5 anos, sério mesmo, tá?
Mesmo assim, você tem que lembrar, esse excesso de prazo aqui, para concluir o PAD, ele só vai dar causa a uma nulidade se eu conseguir demonstrar prejuízo à defesa. Normalmente o enunciado vai dizer que passou 6 meses, que ainda não concluiu e que não houve prejuízo à defesa. Ele bota lá no meio, para tu captar. Se não houve prejuízo nenhum à defesa, continua, segue. Aqui na administrativa a gente é muito prático, segue. Agora, se o enunciado disser que houve prejuízo à defesa, que a defesa entrou avisando com a manifestação, que foi prejudicado, aí beleza. Aí ele pode ser nulo pelo excesso de prazo, tá? Se não for demonstrado prejuízo, segue a vida. Segue a vida. Beleza? Ok, aí na súmula 592. Essa 592, tu vai colocar no artigo 148 da 9784. Deixa eu ver se é isso mesmo. 58 eu já botei. 48, 148. É o mais próximo, é o que você realmente chegaria, né, dentro. 9784 não, tô doida. Ai, foi até bom esse erro, viu? Turma, a questão tá falando de processo administrativo disciplinar. Tu vai para qual lei? Eu vou para a lei do processo administrativo França. Pelo amor de Deus, viu? A lei do processo administrativo 9784, que eu ia errar aqui e colocar, ela trata do processo geral, tá? Falou em processo administrativo disciplinar, é 8.112 lá embaixo, tá? A resposta não vai estar no 9784, beleza? Bota aí. Bota aí no 148. Ok, turma. Até aqui tá indo 8.112 de 90, viu? Simbora, simbora, simbora. Tá todo mundo com fome, tá todo mundo cansado, tá todo mundo precisando terminar o cronograma. Mas essa aula aqui tá trazendo um arcabouço muito importante para vocês. Eu sei que aqui na OAB não tem concorrência, graças a Deus, mas com essa aula aqui tu tá saindo na frente. Na frente de quê? De ninguém, não tem concorrência. A concorrência é você mesmo. É bom saber que eu tô aprendendo uma coisa que é diferente. Vamos lá. Tá acabando, prometo. Súmula 599, também da STJ. Puxa pro penal, ó. Eita, deixa eu trocar a canetinha. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública, direto e reto. Quem lembra do princípio da insignificância lá do direito penal, né? Até determinado monte, né? Aquilo é declarado insignificante. Então, eu roubei um detergente, né? Pode ser que o juiz declare, pode ser não, com certeza ele vai declarar como insignificante. O cara não é reincidente, ele roubou um detergente para sua subsistência, enfim. Isso acontece no penal, tá? Quando a gente vem para o direito administrativo e fala dos crimes contra a administração pública, não tem significância não, viu? Até porque, gente, não tem nem como correlacionar. Como é que eu vou declarar um crime contra a administração insignificante? Que subsistência é essa que o cara tava precisando cometer um crime contra a administração? Então, eu não posso usar o princípio da insignificância, tá? Aqui no âmbito dos crimes contra a administração pública. Deixa isso no teu radar, tá? Não se confunda não com o direito penal que você estudou para a primeira fase, ok? Isso daqui como é muito penal, eu não tenho um artigo específico. O que é que eu posso fazer? Bota no artigo primeiro, no primeiro, da 8429, a nossa lei de improbidade administrativa, é o que mais chega perto. Bota no primeiro bem grande, que na hora que tu abrir ali, tu vai ver aquela ali grande e falar, peraí, deixa eu ver o que é. Aí tu vai dar uma olhada, vai que é a tua resposta, tá? Bota no artigo primeiro da 8429, ok? Beleza? Tô rápida. Vamos lá. Próxima, súmula 611. Muito, muito cobrada, muito. Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração do processo administrativo disciplinar, com base em denúncia anônima, em face do poder-dever
de autotutela imposto à administração. Isso aqui já caiu demais, despencou, despencou. Se o enunciado estiver narrando que foi instaurado um processo administrativo com base em uma denúncia anônima. A denúncia anônima foi recebida no dia 17 de setembro, às 2 horas da tarde. Às 2h30 foi instaurado o processo administrativo com base na denúncia. O enunciado disse só isso. Pode, tá certo. Se ligue, viu? Se ligue. Não tá certo, não. Como é que eu recebo uma denúncia de 2 horas e de 2h30 sem investigar nada? Sem ver se essa denúncia realmente tem algum amparo. Eu já vou abrir o processo administrativo disciplinar. Então não pode. A denúncia anônima ela existe. Eu consigo, sim, instaurar através dela. Mas antes de iniciar, eu tenho que ter uma motivação, eu tenho que amparar numa investigação, eu tenho que amparar talvez até numa sindicância para investigar essa denúncia antes de abrir o PAD. Porque só de eu abrir um PAD contra um servidor já é prejudicial para ele, fica lá no nome dele. Então, eu tenho que saber se não é uma denúncia feita de má fé, né? Então, se ligue nisso. A denúncia anônima, ela existe, mas eu preciso de uma motivação, eu preciso de um amparo em investigação, numa sindicância, para que depois daí eu, né, instaure o PAD, ok? Então, se ligue na hora do enunciado. Se o enunciado disser que recebeu uma denúncia anônima, aí a autoridade competente realizou uma sindicância, e após a sindicância foram realmente verificados os fatos, aí instaurou-se o PAD. Lindo! Tudo perfeito, de acordo com a 611 do STJ. Ok? Se ligue sempre nos detalhes, tá? Detalhe. Essa daqui tu vai colocar, anota aí. Essa 611 tu vai colocar no 144. É o primeiro artigo de PAD que eu tenho na 8.112. 144 dá 8.112 de 90, tá? Coloca lá. Simbora, 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 simbora. Simbora. Sim, mina, falta muito tempo pro carnaval. Falta, né? Misericórdia, tá chegando mesmo ao Natal, né? Natal tá perto. E a tua prova também. Queria te assustar, não, mas tá perto. Te liga, benção. Te liga. Bora! Súmula 619 do STJ. Bens públicos, para variar um pouquinho, né? Ninguém merece, só tem agentes públicos, bens públicos, ó. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. O que é isso aqui? É o que muitas vezes a gente acorda cedinho, vai ter material? Vai, vou colocar no grupo e subir na plataforma. A gente acorda cedinho, aí tá um caos assim na rua, sabe? E polícia pra lá. E já tá aberto no. Aqui é NETV, né? O NETV, um caos. Porque estão desocupando um imóvel público que tava cheio de gente. Já tinha colocado lá, já tinha criado casa de madeira, tinha até mercadinho. Já viram um caso como esse? Né? O pessoal invade, faz até mercadinho. E aí tava lá a polícia tirando todo mundo, aí você fica se questionando, meu Deus, eles já entraram lá, estão ocupando lá tanto tempo, pode chegar do nada e tirar, não tem nenhum direito que eles têm não. Poxa, peraí, eles construíram, gastaram um dinheirinho pra fazer. Tem não, benção. É bem público. O que é que eu falo pra vocês? Administração pública soberana, né? Então, não tem. Essa ocupação indevida é mera detenção, ele está detendo ali na hora. Tem natureza precária. O que é precariedade? Significa que pode cair por terra a qualquer momento, não tem vínculo com nada, tá? A polícia pode bater a hora que quiser para tirar eles, tá? Então é uma mera detenção, é precária. Eu não consigo reter, né, a propriedade de jeito nenhum, muito menos pedir indenização. Tá? Então, é bem público. Tu invadiu, ocupou indevidamente, já saiba que alguma hora vão te tirar. Às vezes a prefeitura demora, tem muita coisa para fazer. Aí fica um tempão, né? É até pior, né, para quem ocupa, infelizmente, que vai
criando aquela expectativa de vida, enfim, né? Normalmente a ocupação indevida ela se dá muito à desigualdade social que a gente vê por aí. Mas, né, tratando daqui da teoria, né? Na teoria, é você dormir todas as noites sabendo que a qualquer momento você pode ser tirado de lá, porque é de natureza precária, tá? Então lembrem disso. Onde que eu boto? Bota na base dos bens públicos, bota no artigo 100 e ou no 101. De onde? Do Código Civil, benção. Falou de bens públicos, você fala, meu Deus, qual é a lei de bens públicos? Tem não. É o Código Civil, tá? Artigo 100 e 101 do Código Civil. E bens públicos é bem doutrinário, tá? Tem que lembrar da aula. Tem que lembrar da aula. Ok, ok. Beleza. Compreendido, entendido? Eu tô falando, tá acabando, mas nem eu sei se tá acabando. Ah, eu peguei esse material antes da aula e fui adicionando as coisinhas que eu fui lembrando, os insights. Então nem eu sei, mas eu acho que essa é a última. Até mesmo, como é que você sabe, profa? Pela numeração, ó. 619 no final. Eu coloquei uma coisinha específica, eu deixei pro final, tá? Eu acho que é exatamente o que tá aqui. É isso mesmo. Olha aqui. Profa, súmula vinculante de novo, de novo. Deixei pro final. Para eu conversar contigo, colocar tu para respirar um pouquinho, respira. Abre essa mente, para tu receber o conhecimento, tá? Essa súmula, ela é nova. Ela é de 2024, tá? É uma súmula que mexe sim com o direito administrativo, mas mexe com o civil, mexe com tudo, tá? Vamos lá. É simples, parece muita coisa. Ai, meu Deus, é nova. É simples, tu vai entender, tenho certeza. Isso aqui, inclusive, ó, não vou nem falar quanto tempo tem. Foi praticamente a base do meu TCC. Olha aqui. Súmula vinculante número 61, meu Deus. Ó, a concessão judicial de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do tema 6 da repercussão geral, tá? Do recurso 566471. O que é isso aqui? Seguinte, a gente tem o Sistema Único de Saúde, o famoso SUS, ok? E a gente tem a Anvisa, que registra diversos medicamentos, né? Ok. Existem medicamentos, principalmente aqueles que são caros pra caramba, né? São muito caros, que estão registrados na Anvisa, mas não são disponibilizados pelo SUS. Todo mundo conhece uma situação como essa. Às vezes até você está vivendo isso. Um parente já viu na TV, aparece muito no Instagram, né? Como é que fala? As vaquinhas, vaquinha de doação para conseguir o remédio de uma criança. Não tem muito. Pois é. Por quê? Porque esse remédio não está sendo disponibilizado pelo SUS. Ok. O que é que eu faço quando eu estou precisando desse remédio que está registrado pela Anvisa e que vai me curar? Eu entro com ação judicial, né? Eu vou atrás do poder judiciário para dizer que eu preciso desse medicamento. E aí o judiciário, minha gente, ele foi abarrotado e é abarrotado de processos com relação à concessão de medicamentos. Muito. Quando vocês virarem advogados, vocês vão ver. E como no Poder Judiciário cada juiz tem o seu poder de decisão e a gente não tinha precedente, não tinha essa súmula, não tinha nada, cada juiz decidia de um jeito. Por isso que acontecia muito isso, você vê muito isso na internet, Instagram, enfim, TikTok, né, da mãe do neném que tá procurando, né, conseguir a vaquinha para conquistar aquele medicamento. E ela tem muita esperança que esse medicamento funcione para o filho dela, porque ela conhece outra mamãe que conseguiu na justiça. Então, o que é que acontecia? O juiz concedia para um, não concedia para outro. Era uma regra para um, era porque não tinha precedente, não tinha súmula, não tinha nada. Que foi que o Supremo Tribunal Federal fez, né? Marco Aurélio, Barroso fizeram. Eles
criaram um precedente, eu vou ler para vocês. E daí partiu a edição da súmula vinculante 61, que diz basicamente que, quando essa concessão for judicial, então já está no judiciário, desse medicamento registrado pela Anvisa, mas que o SUS não está concedendo, para que o juiz tome uma decisão, ele vai sempre ter que se basear nessas teses que foram firmadas nesse tema 6 de repercussão geral. E aí eu vou entender quais são essas teses. Basicamente é isso daqui, ó, que eu deixei já marcado para vocês. O que é? Requisitos. São requisitos que o juiz vai pegar e vai marcar para ver se eu concedo ou se eu não concedo. Então, para que o juiz conceda, ele tem que levar isso daqui em consideração. Aí ele vai analisar caso a caso e vai batendo. Por exemplo, vamos ler aqui. O que é que eu preciso para conseguir o medicamento na justiça? Eu preciso cumprir 5 requisitos cumulativos. Então, não é esse ou esse, é esse e esse, tá? Então, o juiz tem que ver se ele tem 5 requisitos cumulativos para deferir esse medicamento. Quais são? O que é que eu vou ter que ver daquela pessoa que entrou na justiça pedindo? Se existe incapacidade financeira do requerente, ele não tem como arcar com o custo daquela medicação. Bem óbvio, primeira coisa que tem que ter. Segunda coisa, a demonstração de que a não concessão do medicamento não resultou de uma decisão expressa dos órgãos competentes. Então não veio de trás, eu acabei de chegar. Também, a inexistência de substituto terapêutico que já está incorporado no SUS. Tem algum substituto lá no SUS que ele já concede? Não tem? Beleza. 4. A comprovação da eficácia do medicamento à luz da medicina. Então, vou ter que ter diversos laudos comprovando que para o meu filho aquele medicamento ele é eficaz, tá? E 5, a propositura da demanda necessariamente em face da União. Eu não vou solicitar isso daqui para o Estado, para o município, eu vou solicitar para a União. Então, o juiz, quando receber esse processo, ele vai ter que se basear nessa tese 6 de repercussão geral, vai olhar 1, 2, 3, 4 e 5 requisitos, e aí sim, cumpriu o requisito, ele vai ter que conceder o medicamento. Não cumpriu, ele não vai conceder, ele vai negar o medicamento. Então, é algo muito revolucionário para a gente, porque a gente não tinha antes esse precedente, muito menos uma súmula vinculante. E ela é nova, porque ela foi editada em 2024. Ok? Sei que pode parecer estranho, mexe um pouco com saúde, a gente não entra muito nessa área, mas mexe sim, tá? Com o direito administrativo, porque a gente tem os órgãos reguladores, que é a Anvisa, né? Servidor público também está dentro ali do Sistema Único de Saúde, então tá. Onde que eu posso colocar isso, profa? Se vier na minha prova, chance baixa, mas se vier, bota lá no artigo 200 da Constituição Federal, tá? Por quê? Porque se vier na prova, ele vai falar em Sistema Único de Saúde. Se tu for na letra S do índice e procurar por Sistema Único de Saúde, tu vai cair no 200 da Constituição. Se tu cair no 200, está lá a SV 61 para tu gabaritar essa questão. Beleza, minha turma. Deu para entender isso aqui? Funcionou? Deu para dar entender? Ó, tá ouvindo esse barulho? É o cachorro. Vocês não estão entendendo? Queria mostrar para vocês. É meu cachorro enlouquecidamente arranhando a porta. Esse cachorro de vocês tem essa mania. Fica entrando, ele pede pra entrar, aí deixa entrar, aí pede pra sair, aí depois pede pra entrar de novo. Isso no intervalo de 5 minutos. Agora ele tá pedindo pra sair, mas ele vai ter que esperar. Beleza? Entendido? Fechou? Fechamos aqui a nossa aula. Esse material ele vai ser enviado para vocês, vou colocar lá no grupo. Essa aula está sendo gravada, ela vai subir na plataforma, tá? Então depois como título de revisão, você pega essa aula, você vê se marcou direitinho, você relê as súmulas, porque realmente é uma aula extremamente importante para você. Ok, turma? Foi? Posso liberar vocês? Tem dúvida aí? Bota para mim no chat. Tem dúvida aí? Tá entendido? Conseguiu compreender essa aula? Por mais que seja muita informação, você conseguiu entender? Você gostou? Curtiu? Me conta aí para eu saber que vocês estão sumindo demais. Demais, demais. Deixa eu chamar meu filho aqui. Vem cá, Bolt. Vem cá. Vem cá, vou te mostrar pro pessoal. Não sei se eu vou conseguir, não, porque o meu próprio cachorro é brabo comigo mesmo.
Vem cá, mamãe. Vem cá. Vem. É não. Reclamando já aqui, ó. Fazendo barulho. Vem falar com o pessoal. É não. Ele é tímido, turma. É isso, aula excelente, perfeito. Então vamos embora, tá? Vamos cumprir o cronograma. Repito, façam simulado, por favor, tá? Os simulados são parâmetros belíssimos para você saber se está evoluindo ou não, para você saber se tem algum vício, alguma coisa que você sempre faz achando que tá certo e não tá. Os simulados são bons porque você vai pegar temas que podem se repetir na prova. E graças a Deus aqui eu sou muito abençoada. E na gigantesca maioria das vezes, tem coisa que eu boto no simulado e cai igual na prova. Igual, tá? Graças a Deus. Então, o simulado ele serve para tudo. Faça. Todo domingo tem. Já foram postados três. Três. Dois. Dois com espelho de correção e um com a nota. O da nota já passou o prazo de você me enviar para receber correção. Mas você pode fazer sozinho e depois ver o espelho. Ok? Beleza? Então, ó. Beijão pra vocês. Vamos estudar. Contem comigo. Qualquer coisa, me chamem lá no Zap, tá? Tchau, tchau, turma. Até a próxima.